Meus irmãos, graça e paz. Nós hoje seguimos na exposição do livro do Êxodo e estamos agora no capítulo 34 e vamos ver a primeira parte do capítulo 34. O que acontece aqui é o começo do fim da renovação da aliança. O que aconteceu até agora no livro do Êxodo? Deus se lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, de que multiplicaria a descendência daqueles patriarcas e que seria o Deus daquele povo. E então Deus olhou para a aflição dos israelitas no Egito, mandou Moisés para buscá-los, várias pragas ali destruíram qualquer possível crença no poder de alguma divindade egípcia. As pragas deixaram claro que Deus é o soberano Senhor do universo, exaltaram a sua glória, e então Deus poderosamente tirou os israelitas da escravidão. Essa é a primeira parte do livro. E então Deus trouxe o povo de Israel até o pé do Monte Sinai. Ali deu ao povo a sua lei, ali celebrou uma aliança com o povo, dizendo: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. E então Moisés subiu ao monte e recebeu leis complementares, que são chamadas de o livro da aliança, um livro que está contido dentro do livro do Êxodo, ou seja, dentro do grande livro do Êxodo existe um pequeno livro de leis, chamado livro da aliança, que está nos capítulos 20 a 23. E Moisés desce da montanha e diz: a lei que Deus quer que obedeçamos é esta. Então o povo diz: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. E aí, então, esse pacto, esse vínculo de amor, de obediência, de fé, é celebrado de maneira formal. Animais são mortos em sacrifício e o sangue daqueles animais é espargido sobre o povo para dizer: vocês estão agora se relacionando com Deus numa aliança de sangue, num pacto de vida e morte. E o povo, então, recebe alegremente aquilo, e agora Moisés sobe ao monte para receber instruções sobre a casa que Deus vai construir para habitar no meio do seu povo, nesse vínculo maravilhoso, nesta aliança de amor e de obediência. Termina no capítulo 24, a segunda grande sessão do livro do Êxodo. A partir do capítulo 25, nós temos a terceira e última sessão, que é a sessão em que o povo recebe por mão de Deus, ou melhor, por Deus entregando nas mãos de Moisés, a medida, a planta do tabernáculo. E assim, a terceira parte está muito concentrada no tabernáculo. Mas dentro dessa terceira sessão, que nós estamos estudando, nós vamos ter a quebra da aliança. Enquanto Deus está lá no alto da montanha com Moisés, entregando a ele a planta do tabernáculo, o povo na base da montanha já está quebrando a aliança. No momento de maior dádiva do Senhor, lá no alto do Sinai, com as medidas do tabernáculo sendo dadas ao povo, você encontra o maior pecado de Israel. É o maior contraste imaginável. A maior dádiva de Deus no alto da montanha e o maior pecado do povo ao pé da montanha. E agora Moisés desce com as tábuas da lei na mão, as tábuas da aliança, as tábuas do mandamento, dos mandamentos, que resumiam os deveres do povo para com Deus. E o que nós vimos já é que no capítulo 32, Moisés começa a lidar com este grande problema. O povo quebrou a aliança. Deus tirou o povo de Israel do Egito, primeira parte do livro do Êxodo. Deus trouxe o povo até a montanha e celebrou um pacto de amor, uma aliança de sangue com eles, segunda parte do livro. Logo em seguida, o povo pecou e quebrou a aliança. Então nós vimos que Moisés, para ilustrar isso num ato profético, quebra as tábuas da aliança. Vocês estragaram tudo. Ele derrete o bezerro de ouro, desfaz o ídolo, torna impossível de recuperar o instrumento do pecado do povo de Israel. Quem é que iria atrás daquele bezerro que foi feito em pó e foi bebido pelo povo? Será que alguém ia vasculhar a fossa, o banheiro, a latrina dos israelitas na tentativa de garimpar ouro ali? E será que um ouro obtido assim seria novamente adorado? Não.
Então, todos os caminhos de retorno ao pecado são desfeitos. Agora, Deus diz que vai julgar o povo. E Moisés, então, diz, quem é do Senhor, venha até mim. E aqueles que insistem em permanecer no pecado são mortos. E aí, a gente vê que as primeiras providências são tomadas. Mas no capítulo 33, nós começamos a ver que ainda há muitos problemas. As consequências do pecado se apresentaram, o problema de retornar ao pecado agora é tratado, Moisés desfaz o ídolo, mas ainda é necessário que Deus perdoe o povo e, principalmente, que a aliança que o povo quebrou seja refeita. E então nós vamos ver no capítulo 33 que Moisés vai interceder em favor do povo de Israel. Ele vai falar, Senhor, o Senhor me disse que nós somos próximos, que eu encontrei favor aos teus olhos. E o capítulo 33 nos apresenta algo que até então a gente não sabia, que Moisés já tinha uma tenda onde ele se encontrava com Deus. Sim, ele está recebendo instruções para construir uma tenda para todo o povo de Israel se encontrar com o Senhor. Esta é a tenda que chamamos de tabernáculo. Mas o capítulo 33, pela primeira vez, nos conta que Moisés já tinha o seu tabernáculo particular, uma tenda na qual ele se encontrava com Deus. E ali é dito que Moisés falava com o Senhor de tal maneira próxima que a relação que Deus tinha com Moisés era única, era especial. E ali naquela tenda, depois do pecado do bezerro de ouro, Moisés começa a interceder em favor do povo de Israel. Senhor, o meu relacionamento com o Senhor está bom? Então eu quero que o Senhor me mostre mais a respeito dos teus planos. Eu quero que o Senhor me fale sobre o teu caminho. E aí, então a gente vê que Deus diz, sim, Moisés, eu estarei com você. O Senhor vai conosco? Deus tinha dito, não, esse povo é muito teimoso, esse povo fez o bezerro, é um povo de dura cerviz, é um povo que não cumpre ordens adequadamente, eu não vou com vocês. E isso era trágico, porque significava que os planos do tabernáculo, dados por Deus lá no alto da montanha, não seriam utilizados. Deus não estaria na tenda com todo o povo de Israel. Ele disse na prática, Moisés, eu vou continuar com você, na sua tenda pessoal, mas eu não vou dar esse privilégio para todo mundo. E aí então Moisés começa a interceder, Senhor, se eu achei favor aos teus olhos, considera que o Senhor gosta de mim, considera que o Senhor tem misericórdia de mim, e me abençoa e abençoa também o teu povo. E Moisés, como já vimos, intercede, não baseado nos méritos do povo, o povo não tem mérito nenhum. O que eles fizeram não tem justificativa, não tem desculpa, não tem perdão, a não ser que Deus, que se agradou de Moisés e tem um relacionamento particular com Moisés, ouça a intercessão de Moisés. E o que nós vimos no capítulo 33 é exatamente isso. Por causa do relacionamento especial de Deus com Moisés, todo o povo de Israel será abençoado. Não se trata do mérito dos israelitas, e nem do mérito de Moisés, mas é que Moisés achou graça aos olhos de Deus, e ele está intercedendo, Senhor, o Senhor me disse que eu achei graça aos teus olhos, e eu também sou desse povo. Então, se eu encontrei favor, e eu sou deste povo, então que este povo também encontre favor diante dos teus olhos. Como já vimos, essa é uma representação muito clara da mensagem do Evangelho. E é por isso que Jesus também se fez um de nós, para que ele pudesse encontrar favor diante de Deus, como o homem que é, também. E ele pudesse cumprir perfeitamente a lei de Deus, e sendo aprovado pelo Pai, como o próprio Senhor Deus disse no batismo do Senhor Jesus, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. E agora, por causa da alegria que Deus encontra em Jesus, e sendo Jesus um de nós, um ser humano como nós, mas em outras questões como nenhum de nós, ele agora intercede em nosso favor. E assim, nós chegamos ao capítulo 33. Quando estamos agora no capítulo 34, nós já estamos vendo um outro cenário. O problema do bezerro de ouro foi resolvido, o bezerro foi destruído, os caminhos de retorno ao pecado foram desmanchados. Aqueles que insistiram no pecado foram exterminados, foram mortos. Deus está agora
atendendo à intercessão de Moisés, e já disse, então agora eu vou com vocês. Moisés conseguiu resgatar a promessa de que Deus iria com o povo de Israel no tabernáculo, e não apenas na sua tenda particular. E agora Moisés pede, eu rogo que o Senhor me mostre a sua glória. O que é isso? Será que porque Moisés já estava com aquela intimidade toda na presença de Deus, ele resolveu abusar e fazer um pedido ousado? Não. É porque Moisés está preocupado em recuperar todos os termos da aliança. Veja, a intercessão de Moisés é no sentido de que todos os privilégios que Deus disse que daria ao povo de Israel antes da quebra da aliança, no episódio do bezerro de ouro, fossem agora recuperados. O que é que o povo de Israel tinha recebido de Deus antes de pecar? O tabernáculo, as tábuas da lei e uma cerimônia de aliança na qual os anciãos de Israel comeram e beberam nos pés do Monte Sinai e eles viram ao Senhor. E nós estudamos isso no capítulo 24. Então, o que está acontecendo agora? Moisés quer se certificar de que tudo aquilo que aconteceu antes, um povo que viu a Deus, um povo que recebeu a lei de Deus, um povo que recebeu a promessa da companhia de Deus ao longo da viagem, um povo que viu a glória do Senhor, um povo que teria o tabernáculo no seu meio durante todo o caminho, teria exatamente os mesmos privilégios, uma vez que fosse perdoado pelo Senhor, uma vez que a aliança fosse restaurada. Então, o que é que nós já vimos Moisés negociando com Deus, intercedendo diante de Deus? Senhor, o Senhor vai com a gente? Vou. Tabernáculo recuperado, check. Senhor, o Senhor vai fazer outras tábuas da lei agora? E o que aconteceu aqui? Você leu no capítulo 34? Moisés, agora você corta outras tábuas e traz aqui, porque eu vou escrever de novo as tábuas da lei. As tábuas da lei estão recuperadas. Check. Nós iremos com o Senhor durante todo o caminho, o Senhor vai nos guiar até chegar em Canaã? Vou. Privilégio recuperado. Está faltando o que agora? Está faltando ver a glória. Só que a glória, antes, tinha sido vista por todo o povo de Israel, representado pelos seus anciãos. E agora ela será vista apenas pelo mediador. E o que fica claro, então, é que a aliança feita com todo o povo falha, porque o povo falha. Mas a aliança feita e recuperada pelo mediador, esta perdura, porque Deus dá o seu favor, em particular, ao seu mediador. É importante que a gente entenda isso, meus irmãos. Nós vamos daqui a pouquinho reencenar estas coisas aqui. Isso é a história da Bíblia. Deus faz a aliança com o ser humano, com toda a humanidade, em Adão, no jardim do Éden. E o que Adão faz? Ele falha. Deus faz uma aliança com todo o povo de Israel no deserto. E o que o povo de Israel faz? Falha. E agora Deus faz uma nova aliança, baseada nos méritos do mediador perfeito, Cristo. E o que Ele faz? Ele vence. E agora então Ele vai nos dizer algo que daqui a pouco vamos lembrar. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E esta é a aliança que perdura. Esta é a aliança que está em vigor e que sempre estará em vigor. Por quê? Porque ela agora dirige todos os méritos, toda a glória, todo o louvor, não ao povo, que foi capaz de, por seus próprios méritos, se manter em aliança com Deus. Não. Quando você lê a história bíblica, você sabe, Adão não tem méritos, Israel não tem méritos. Quem tem méritos é Cristo. E isso é prefigurado para nós aqui nesse episódio. Se antes você tinha uma aliança no jardim do Éden, aquilo que os teólogos vão chamar de aliança da criação, uma aliança em que, Adão, se você obedecer, se você permanecer aqui no jardim em pureza e em santidade de vida, você terá todas as minhas bênçãos. Mas Adão,
não permanece. Ele quebra a aliança. E aí então entra em ação, não mais a aliança da criação, mas a aliança da redenção. E essa aliança de redenção não está baseada nos méritos de Adão. Adão não consegue fazer nada para consertar. Adão não tem desculpa. Adão não tem justificativas para o seu comportamento. E então Deus diz que vai restaurar aquele Adão. Mas vai restaurá-lo através dos méritos de um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Adão, você precisa de alguém que faça o que você não foi capaz de fazer. Você precisa de alguém que agrade a Deus de um jeito que você não agradou. Adão, você precisa da obediência perfeita, que agora você não é mais capaz de prestar. E agora Deus começa a preparar, lá em Gênesis capítulo 3, todo o cenário, para que olhemos adequadamente para os méritos do Senhor Jesus Cristo. Só que Deus é um extraordinário professor. E isso está dito de várias maneiras diferentes, em vários momentos diferentes da nossa Bíblia. E se em Gênesis você tem uma aliança que foi feita com Adão, e Adão estragou, e agora Deus conserta, usando um mediador que Ele mesmo providenciará para fazer o que Adão não fez, e com isso ele já começa a lançar luz sobre a pessoa de Cristo. Isso é a história de Gênesis. Agora no livro de Êxodo nós temos novamente aquilo que aconteceu com Adão sendo feito com Israel, uma aliança, um pacto. Êxodo capítulo 24, os mandamentos sendo trazidos e o povo desobedecendo da mesma maneira. E aí então, depois que o povo peca, entra em ação aquele que prefigura o mediador perfeito, Moisés. Aquele que intercede junto a Deus em favor do povo, baseando-se não nos méritos do povo, mas na sua relação particular com Deus. E Moisés agora começa a dizer: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, perdoa o teu povo. O que temos mais uma vez, agora no livro do Êxodo, é a encenação do Evangelho. Uma encenação tipológica, uma encenação em figuras que apontam para aquilo que vai acontecer de maneira mais perfeita na vida e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos ler este texto do capítulo 34, lembrando o que aconteceu lá no capítulo 24. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente, lá no capítulo 24, para que a gente pudesse resgatar alguns dos elementos que lá foram destacados. Êxodo capítulo 24, a partir do verso 9. Veja, Deus já entregou os mandamentos, Moisés já realizou a cerimônia com os sacrifícios, o sangue já foi aspergido sobre o povo, e agora está na hora simplesmente de dizer: acabou, é hora de festa. O que é muito interessante, não é? Toda vez que você tem uma aliança, você tem festa. Pessoas que celebram um pacto e comemoram. Não é curioso? O povo fez uma aliança com Deus nos pés do Monte Sinai. E aí então o que eles fizeram? Eles viram a Deus e subiram ao monte, representados por seus líderes, e comeram e beberam. O verso 9 do capítulo 24 diz: E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú. Arão é o irmão de Moisés, o sumo sacerdote. Nadab e Abiú são seus 2 filhos mais velhos. E 70 dos anciãos, palavra que traduzida na língua grega quer dizer presbíteros, os líderes do povo. E eles subiram ao monte. Verso 10 diz assim: E viram o Deus de Israel. A ideia de ver Deus tem a conotação de ter um acesso mais íntimo e mais próximo ao Senhor. É claro que eles não viram tudo. O capítulo 34 nos ajuda a entender: homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas o capítulo 24 diz que eles viram uma pavimentação. É como se eles tivessem visto o piso do céu. Eles viram o porcelanato celestial, que era, como o céu na sua claridade. O verso 11 vai dar mais uma ideia disso. O Senhor não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. O que será isso? Nós já comentamos, mas já faz alguns domingos, então é importante relembrar.
a ideia de que quando você vê a Deus sendo pecador, você pode estar se colocando debaixo de juízo. Lembra de Isaías? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Mas Deus não estendeu a mão sobre aqueles que viram parte da sua glória, porque Deus estava graciosamente se revelando a eles, e eles comeram e beberam. Numa cerimônia de aliança, havia uma refeição envolvida. Daqui a pouco o que faremos? Exatamente repetiremos a refeição cerimonial da nova aliança. Verso seguinte, perdoe-me, não é isso não. O verso anterior, o verso 10, diz assim: viram o Deus de Israel sob cujos pés. Dá-nos então uma ideia de que eles devem ter visto apenas um pouquinho de Deus, apenas os pés do Senhor, apenas a pavimentação do céu, mas que isso foi uma demonstração da bondade de Deus, que se revelou a eles, que se mostrou de maneira mais íntima ao povo de Israel. Gente, o capítulo 24 é um ponto alto na história do povo. É uma história de aliança, é uma história de pacto, de amor, está tudo certo aqui. Só que aí Moisés sobe ao monte para receber instruções do tabernáculo, no capítulo 25, e Deus vai falando com Moisés, e a gente estuda sobre tudo o que Deus falou a respeito do tabernáculo. E aí quando a gente chega no capítulo 32, a gente volta ao que está acontecendo no pé da montanha, enquanto Moisés estava lá em cima. 40 dias depois de toda essa gloriosa cerimônia, o que nós temos é o pecado do povo. E agora então, o que teremos? Nós teremos o refazimento, será que existe essa palavra? A reconstrução disso aí que foi perdido. O povo vendo, o povo comendo, o povo tendo a lei de Deus na mão, o povo tendo a promessa de que Deus vai caminhar com ele, o povo se relacionando com Deus numa aliança. O que aconteceu no alto do Sinai? Deus se mostrou a liderança. Ele não estendeu a mão em juízo. Ele mostrou seus pés, a pavimentação. Só que este pacto foi anulado pelo pecado do bezerro de ouro. Agora é o mediador que se aproxima. E o mediador negociou, intercedeu. E agora ele diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Capítulo 33 agora, a gente volta a ele no verso 18. E o que é dito? Que Deus haveria de cobrir Moisés com a mão. No capítulo 33, no verso 22. Tá bom, Moisés, mas você não pode me ver completamente, então eu vou cobrir você com a mão. Isso não aparece na língua portuguesa, mas na língua hebraica, o mesmo verbo que diz lá no capítulo 24, que Deus não estendeu a mão sobre os anciãos, dando uma ideia de estender a mão sobre eles em juízo, é agora o mesmo verbo que diz que Deus estendeu a mão sobre Moisés, mas essa mão que ele estendeu é para cobri-lo e protegê-lo da sua santidade absoluta. Ou seja, o que está acontecendo com Moisés é ainda maior do que aquilo que tinha acontecido com os anciãos de Israel, na aliança que foi celebrada no capítulo 24. Você tem ideia do que isso representa? Quando a gente quebra um braço, por exemplo, e passa um gesso, os médicos sabem disso melhor do que eu, mas por conta de usar essa metáfora muitas vezes, eu creio que eu estou falando algo preciso, o osso que se calcifica ali no lugar da fratura fica mais forte do que os demais lugares do seu braço que se quebrou. E é muito provável que se o seu braço for quebrar de novo, não vai ser no lugar da primeira fratura. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. A aliança que foi feita com o povo, com os líderes de Israel, no capítulo 24, se quebrou. Mas agora Deus está refazendo a aliança com Moisés e alcançando, por meio dele, todo o povo de Israel. E o que Deus está fazendo com Moisés é ainda mais do que ele havia feito lá no capítulo 24, com toda a liderança israelita. E agora então, nós podemos concluir, se o favor de Deus a Moisés é a base
pela qual a intercessão de Moisés em favor de Israel será ouvida. Então Moisés pede para ver mais do que foi mostrado na aliança de Êxodo 24. Esse é um jeito que Moisés encontra para se certificar de que a sua relação com Deus está boa o suficiente para que a aliança divina com Israel seja renovada e fortalecida. Como já vimos, Deus promete que vai fazer isso sim, e Ele coloca a mão sobre Moisés para protegê-lo da visão da sua glória. E aí então é que nós chegamos ao capítulo 34. A aliança agora será renovada. Na primeira cerimônia de aliança, que começa lá no capítulo 19, assim que o povo chegou aos pés do Sinai, o povo teve de se santificar para chegar aos pés do monte. Se você for ao capítulo 19, você vai ver que quando o povo estava prestes a receber os 10 mandamentos, Deus ordenou que o povo se preparasse para encontrar com o Senhor. Lá está escrito que nenhum animal poderia subir a montanha. Êxodo capítulo 19, versos 10 a 14. Quando você lê o capítulo 34, que acabamos de ler na liturgia do culto, versículos 2 e 3, o que é que nós temos? Nenhum animal pode subir a montanha. O que é isso? É você ver que o cenário das duas alianças, a aliança estabelecida com todo o povo e a aliança feita com Moisés, é o mesmo cenário. É o Monte Sinai, sem mais ninguém, só Deus e aqueles com quem ele entrará em aliança. Num primeiro momento, um pacto com todo o povo. Num segundo momento, um pacto com o povo, mas através de Moisés, o mediador. Nos dois casos, portanto, é preciso preparação. Eu creio que é apropriado que leiamos isso. No capítulo 19, versículo 11, é importante olhar esses paralelos linguísticos. Capítulo 19, verso 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos. Estejam preparados. Isso é o que nós lemos no verso 11. E aí no capítulo 19, verso 15, o que nós lemos? Moisés diz ao povo: estai prontos ao terceiro dia. Preparem-se. Capítulo 19, verso 11 e verso 15. E o que é que você vai ler agora no capítulo 34, no verso 2? Deus falando com Moisés: e prepara-te para amanhã. Esteja pronto. Na língua hebraica é exatamente o mesmo verbo. Isso nos mostra o quê? Antes Deus se relacionando em aliança com todo o povo, mandando todo o povo se preparar. Agora Deus renovando a aliança por meio de Moisés, mandando Moisés se preparar. No primeiro caso, a lei de Deus foi dada em Êxodo 20. No segundo caso, agora as tábuas da lei serão refeitas em Êxodo capítulo 34. Nos dois casos, o acesso ao monte é restrito. Veja, capítulo 19, versos 10 a 14. Vamos ler aqui o 12 do capítulo 19. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. E aí, então fica bem claro que o monte tem que ser separado. O que é que nós lemos no capítulo 34, no verso 3? Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte. O que é que você está vendo? É a mesma coisa. Muita gente acusa a Escritura de ser repetitiva. Algumas pessoas que não acreditam na inspiração, na infalibilidade da Escritura, olham para isso e dizem: não, houve alguma tradição que alguém, alguma vez, foi ao pé da montanha. Mas essa tradição deve ter circulado dizendo que uma vez foi todo mundo, que na outra vez foi o Moisés. E o compilador do livro do Êxodo não soube diferenciar, ou não soube entender que as duas histórias, na verdade, eram uma só, e fez essa colagem mal feita aqui, preservando duas tradições que, na verdade, contam um único episódio. Errado. Qual é o ponto? A primeira aliança se perdeu, e a segunda aliança agora vai recuperar tudo. Qual é a diferença? A diferença é que agora ela é feita apenas e tão somente com o mediador. E agora? Agora Moisés tem que cortar as tábuas. As primeiras tábuas foram feitas por Deus. Deus é que cortou. E agora, a segunda tábua, ou as segundas tábuas,
serão cortadas por Moisés. E agora fica aquela pergunta, por quê? Por que Deus cortou a primeira tábua e entregou na mão de Moisés? Mas a segunda, Moisés teve que ir lá com o cinzel e ele mesmo cortar. Algumas explicações são dadas por alguns intérpretes. Alguns dizem assim, é porque Moisés quebrou as primeiras e agora o prejuízo é dele. E a gente viu que não é verdade isso. Porque não há uma única censura em toda a Bíblia ao fato de que Moisés tenha quebrado aquelas tábuas. Porque ao quebrar aquelas tábuas, Moisés expressou profeticamente ao povo que o povo tinha quebrado a aliança. Foi muito menos do que isso aos nossos olhos que Moisés tenha batido com o cajado na rocha. E por causa de bater com o cajado na rocha, ele não entrou na terra prometida. Se fosse alguma coisa séria quebrar as tábuas da lei, Deus teria manifestado o seu desagrado para com Moisés. Então não foi isso não. Há outros que pensam que seria para deixar claro que a aliança foi renovada, mas que já não era mais a mesma coisa. Sim, eu estou perdoando vocês. Eu vou andar com o povo de Israel. Só que agora as tábuas que vocês vão ter não serão aquelas que eu mesmo cortei. Foi o Moisés que cortou. O acabamento já não vai estar Extra Gold Max Plus. Queridos, isso também não condiz com o contexto. Se os anciãos de Israel, lá no capítulo 24, viram o pavimento e viram os pés de Deus, aqui Moisés pede para ver a glória, e quando ele desce do monte, ele está brilhando. Você percebe que o que está acontecendo aqui é ainda maior? Então, não faz sentido essa ideia de que, Moisés agora tem que fazer as tábuas porque Deus perdoou, mas é aquele tipo de perdão que o técnico de futebol dá para aquele jogador que foi expulso na temporada anterior e disse, bem-vindo ao time, só que de agora em diante é você que paga o seu uniforme. Não é disso que a Bíblia está falando também. A renovação da aliança é gloriosa. Outras pessoas sugerem que isso seria um lembrete aos líderes nacionais, representados na montanha por Moisés, que era da responsabilidade deles manter o povo fiel aos termos da aliança. Mas me parece que isso ainda não está de acordo com todo o contexto. A interpretação que faz sentido para mim é que o mediador tem uma participação intensa na renovação da aliança. Ele não é divino, Moisés não é divino. Ele não dá as ordens, ele não dita as leis. Mas o que está acontecendo para que o pacto quebrado seja renovado tem sim uma participação intensa de Moisés. Foi ele que achou graça aos olhos do Senhor. E é por causa da bênção que ele desfruta diante de Deus que Israel será abençoado. Então, meus irmãos, nós começamos a olhar aqui esse texto sob essa perspectiva, mais uma vez, tendo vislumbres do Evangelho. Aquilo que foi estragado pela desobediência de Adão, foi estragado pela desobediência de Israel, foi consertado pela participação ativa do Senhor Jesus Cristo nos propósitos redentores de Deus o Pai. E eu creio que o fato de Moisés precisar cortar as tábuas já aponta para isso também. Outra coisa que me ajuda a pensar assim nesse contexto é o versículo 4. É dito que Moisés acordou de madrugada, que ele se preparou e ele cortou as tábuas como o Senhor havia ordenado. É curioso, porque os israelitas fizeram exatamente o que Deus mandou não fazer. E Moisés agora está fazendo direitinho o que Deus mandou fazer. Aliás, sabe o que nós vamos ter daqui a pouco? Nós vamos ter todo o tabernáculo sendo construído, e a gente vai ver vários capítulos do livro do Êxodo, repetindo praticamente palavra por palavra, o que Deus disse a Moisés no alto do Monte Sinai. E a pergunta é, para quê? É para que ninguém tenha dúvida que Moisés foi detalhista na hora de obedecer à lei de Deus. Queridos, nós não seremos salvos por nossa obediência. Nós estamos aprendendo aqui que somos salvos por causa do favor que obtemos diante de Deus, em razão da intercessão de um mediador. Foi por causa do favor que Moisés achou diante de Deus que Israel foi salvo. E é por causa dos méritos de Cristo que nós somos aceitos. Ninguém tire isso de nós. No entanto, Deus ainda quer ser obedecido de maneira rigorosa. E se há algo que nós podemos extrair aqui, desta história do Êxodo,
é que Deus quer que você seja, sim, rigoroso nos detalhes em relação à sua obediência. Cuidado com aquela pessoa que dá aquela obediência marromeno, jeitinho brasileiro, já está bom assim, achando que Deus vai se contentar com isso. Bom, Deus só se contenta com a obediência de Cristo. Nem a tua melhor obediência é suficiente para Ele. Mas isso não significa que nós estejamos autorizados a encostar em Cristo e dizer, então vai o Senhor mesmo e eu fico por aqui, obedecendo do jeito que dá. Quando alguém acusar você de ser uma pessoa que leva a Deus a sério, de ser uma pessoa, quem sabe, bitolada, de ser alguma pessoa assim, se há mandamento bíblico envolvido, entenda, é exatamente isso que Deus quer que você faça. Quando não há mandamento, aí você pode estar diante de alguma coisa que seja legalista, que seja um uso arbitrário da sua liberdade cristã, uma escravidão a preceitos humanos, dos quais você é livre em Cristo Jesus. Mas se há lei de Deus envolvida, nunca estaremos obedecendo demais. Nunca. Moisés faz tudo do jeito que o Senhor lhe ordenou. Pelo menos por enquanto. Logo, logo ele vai bater com o cajado na pedra e vai sofrer as consequências disso. Mas o tabernáculo vai ser feito assim. E o que é curioso? Os pedidos de Moisés continuam sendo atendidos. Porque ele é o mediador que achou graça diante de Deus e intercede em favor do povo. Deus graciosamente responde a Moisés, atendendo favoravelmente a todos os seus apelos anteriores. Ele pediu para ver a glória, ao qual Deus respondeu, eu vou passar diante de você. Ele pediu para Deus ensinar o seu caminho para ele, no capítulo 33, verso 13. Agora Deus responde, eu vou ensinar você. E quando Deus coloca Moisés na pedra e o cobre com a sua mão e passa por Moisés, Deus proclama o seu caminho, Deus proclama o seu nome e aquilo que o seu nome indica a respeito do seu caráter, incluindo a sua compaixão e a sua justiça. E é aqui também, meus irmãos, que eu parei para aprender algo importantíssimo. Moisés pediu para ver a glória de Deus, não foi? Você parou para pensar que o que ele mais fez ali não foi ver, mas foi ouvir? Tem alguma ênfase nesse texto sobre as realidades visuais que Moisés experimentou? É dada alguma atenção na quantidade de palavras, alguma ênfase no texto para dizer sobre como era aquele brilho, como era a aparência do que Moisés viu? E a resposta é não. E aqui também, então, meus irmãos, nós temos uma lição muito interessante. Nós temos vivido uma era do visual. Nós temos vivido uma era onde as igrejas têm investido cada vez mais em iluminação, em telões e em tantas outras coisas que são um espetáculo para os olhos. Mas quanto mais os olhos participam, a impressão que temos é que menos o ouvido é preenchido com a proclamação da palavra de Deus. E isso deveria nos chamar a atenção. Um culto onde você foi e viu prodígios e sinais e viu com os seus olhos, ele é por acaso mais abençoado do que um culto onde você veio e ouviu a palavra fiel de Deus? Moisés teve mais do que ninguém a oportunidade de estar próximo a Deus de um jeito tão impactante, que quando ele desceu da montanha, o seu rosto brilhava. O rosto dele brilhava, mas foi por causa do que ele ouviu. Foi por causa do que Deus mostrou a ele usando palavras. E é curioso isso, porque todos estamos atrás de experiências nos dias modernos, mas poucos querem que o ouvido seja o centro dessa experiência. Fala comigo da palavra de Deus. A revelação de Deus aqui, portanto, não é tanto a revelação de Deus dos seus milagres. Perceba, Deus se revela a Moisés aqui e ao invés de dizer, eu sou o Deus que transformou as águas do Nilo em sangue, eu sou o Deus que encheu a casa de Faraó de rãs, eu sou o Deus que fez chover bolas de fogo do céu, eu sou o Deus que escureceu o Egito com trevas espessas, eu sou o Deus que afogou o exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho.
Tudo isso seriam invocações para considerarmos o que Deus fez. Mas Deus não falou muita coisa a respeito do que Ele fez aqui não. Ele falou mais a respeito de quem Ele é. E isso também tem que chamar a nossa atenção. Eu sou um Deus compassivo, eu sou um Deus que perdoa, eu sou um Deus que tem misericórdia, eu sou. Isso que quer dizer Senhor, Senhor, Yahvé, Yahvé, eu sou quem eu sou. E isso também é importante para nós, porque vivemos numa época em que as pessoas estão interessadas no que Deus pode fazer por elas. Mas quando Deus se revela a Moisés, Ele mostra quem Ele é. Você já deve ter visto uma reflexão que tem sido difundida aí por muita gente, eu já vi difundida por várias celebridades diferentes, a respeito do valor de uma pessoa. Você quer saber o quanto aquela pessoa gosta de você? Espere até você ficar inútil para ela, até você não poder fazer mais nada em favor dela, e aí você vai descobrir se ela é importante para você. Às vezes o papai ou a mamãe já está velhinho, já está como a minha mãe caindo sozinha no banheiro, já não faz mais aquele pudim tão maravilhoso que ela fazia, uma delícia quando meu pai estava vivo, já não cozinha mais aquele bife de filé mignon, está dando até água na boca lembrar do bife da minha mãe. Ela não estava fazendo mais isso, mas ela ainda vale muito para mim. Ela é a minha mamãe. Parece que tem gente que não está interessado em Deus, que não vai para a igreja se não estiver precisando pedir alguma coisa, se não tiver um boleto vencido, se não tiver uma doença, um exame difícil para fazer, algum tipo de desafio na vida. As pessoas então estão interessadas no que Deus pode fazer por elas, mas não em quem Deus é. Sabe por que eu preciso vir à casa de Deus e me encontrar com Deus? Porque Ele é quem Ele é. Ele é o centro de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a autoexistência, Ele é Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque quando nós compreendemos isso adequadamente, nós sempre temos motivos para nos alegrar no Senhor. Ele não precisa ficar fazendo coisas todo dia. A minha comparação é tão pobre, porque a minha mãe, apesar de maravilhosa, é humana, mortal, finita, pecadora. E ela já não pode fazer muita coisa, mas Deus sempre poderá. Mas a questão é, quando Deus se revela aqui para Moisés, de maneira mais intensa do que Ele havia se revelado aos anciãos, Ele não colocou ênfase naquilo que Ele fez, mas Ele colocou ênfase em quem Ele é. Pensemos nisso, meus irmãos. Então, em Êxodo 34:6, Deus cita 5 atributos que os caracterizam, todos os quais seriam extremamente necessários a Moisés e aos israelitas, que precisavam muito contar com a compaixão divina para com eles, tendo em vista que eles haviam irritado ao Senhor com seu comportamento. Eu sou o Deus que te perdoa, eu sou o Deus que tem misericórdia, eu sou o Deus de graça e de justiça. E é usado aqui uma palavra que, traduzida na nossa Bíblia grande em misericórdia, é uma das palavras mais ricas da língua hebraica, a palavra hesed, que às vezes é traduzida como justiça, às vezes traduzida como amor, às vezes traduzida como essas coisas combinadas, porque elas conotam a ideia da lealdade confiável de Deus a longo prazo. Um Deus que estabelece um relacionamento de aliança com o seu povo e que não vai embora. Sabe o que está aqui sendo mais exaltado na pessoa de Deus? É o seguinte: vocês viram o que esse povo fez com o bezerro de ouro? Vocês viram o tamanho do pecado desse povo? Deus está lá com Moisés no alto da montanha, dando a planta do tabernáculo, eles estão fazendo bezerro lá embaixo. Olha o tamanho desse pecado. E Deus ainda perdoa. E Deus ainda vai com eles no tabernáculo. E Deus ainda vai mostrar a sua glória para Moisés. E Deus ainda vai dar cópias da tábua da lei para eles. Isso é extraordinário, meus irmãos. Essa é a maior glória que você pode exaltar de Deus. Esse é o nosso Deus.
Mas não. O que você tem visto num falso evangelicalismo brasileiro é que Deus trocou a Brasília por uma BMW. É que Deus transformou o CLT num empresário. É que Deus curou isso, Deus curou aquilo. Mas os testemunhos sobre eu estava indo para o inferno e agora eu vou para o céu. Eu não tinha paz no coração e agora eu encontrei Cristo. Eu vivia agoniado quanto ao destino eterno da minha alma e agora eu sei que eu estou seguro nas mãos do Salvador. Isso é o que de mais maravilhoso você pode dizer a respeito de Deus. É para a gente olhar para isso aqui e dizer, eu sou aquele do capítulo 32. Se eu tivesse lá, era capaz de eu ter cantado e dançado para aquele bezerro. Se eu tivesse lá, era capaz de eu ter pressionado o Arão para fazer esse bezerro maldito. E Deus ainda não desistiu de mim. E Deus ainda me perdoou. E Deus ainda mandou o filho dele para morrer por mim. E Deus mandou o filho dele para nascer como eu e se identificar comigo, do jeito que Moisés se identificou com Israel, para que ele derramasse o seu próprio sangue e com base no sangue dele renovasse a aliança que eu quebrei. Tem alguma coisa maior que possa ser dita a respeito de Deus do que isso? Irmãos, esse texto é para nos quebrar. Esse texto é para quebrar quem acha que os cultos precisam ser repletos de demonstrações miraculosas. Eu creio que Deus faz milagres. Eu creio que Deus age também através da sua providência. Mas aquilo que me faz cantar para Deus mais do que qualquer outra coisa é o fato de que Ele me salvou. É o fato de que eu não estou morrendo queimado agora, nesse exato instante, porque era isso que eu merecia. E eu vou para o céu. Gente, esse Deus é extraordinário. E é por isso que eu preciso louvá-lo. E é esse o testemunho que eu devo dar. E é essa glória que eu devo celebrar. E é isso que esse texto me ensina. Assim, meus queridos irmãos, concluindo, nós devemos pensar aqui a respeito destas coisas. Como anda a nossa expectativa de culto? Quando você sobe a montanha para encontrar com Deus, como Moisés subiu ao Sinai para encontrar com Deus, o que é que você está esperando? Meus queridos, nós devemos ajustar nossas expectativas e alinhá-las com aquilo que Deus quer nos dar, porque Ele quer nos dar o melhor. Nós precisamos vir à casa de Deus dizendo assim, hoje eu vou ouvir sobre os atributos deste Deus extraordinário. E os meus ouvidos serão preenchidos com palavras de glória, que mostram que Deus é incomparável. E eu posso não ver milagre nenhum esta semana na minha vida, nem preciso. O fato de que Deus está indo comigo e não me jogou para o inferno, é um milagre maior do que qualquer outro. Diante do fato de que Deus perdoou os israelitas e foi com eles no tabernáculo, dando novas tábuas da lei e abençoando aquele povo, mostrando a sua glória a Moisés, depois de tudo que eles fizeram, esse foi o maior milagre do livro do Êxodo. A gente presta muita atenção no braço estendido de Deus e na sua mão poderosa. Mas o que Deus manifestou em termos de glória, do peso da sua presença para Moisés, foi a sua misericórdia. E é isso que nós somos chamados a exaltar. E é isso que nós devemos buscar com ansiedade, mais do que pragas. A glória de Deus é perdoar e conduzir. Se você não se perdeu pelos caminhos da vida, se você não se entregou ao pecado e foi embora seguindo a sua natureza caída e está ainda servindo ao Senhor, é porque esse Deus é maravilhoso com você. E isso é o que de mais maravilhoso e extraordinário nós podemos dizer a respeito do nosso Senhor. Que isso molde a nossa expectativa de encontro com o Senhor. Que isso molde o nosso culto. Que isso molde a nossa compreensão da sua glória. Que isso encha o nosso coração de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar.